Pessoal, boa tarde. Sou o Williams, todo mundo me conhece como eu, sou gerente de segurança lá no Quinto Andar. Vou falar um pouquinho aqui dos desafios que hoje a gente tem para fazer segurança para ambiente de cloud pública, né? Eu não deixei referenciado qual cloud que eu vou falar aqui, vale para qualquer uma, tá? Desde cloud privada, muito mais para cloud pública, que eu acredito que os desafios são maiores, do que para cloud privada. Mas enfim, serve para Amazon, GCP, Azure, Oracle Cloud e tudo mais. Cara, hoje em dia, a cloud pública ela é um grande acelerador, né, para as empresas, né? Então, eu trabalhei um tempo na Redcar, né, a rede, hoje como eles são chamados. E, cara, a gente vivia muito ali a guerra das maquininhas e tudo mais, né? E aí a galera da Stone, PagSeguro, PagBank, os caras faziam deploy o dia inteiro, várias features todos os dias. E a gente tinha um mega problema com isso, né? Porque era um ambiente muito corporativo e as coisas um pouco mais engessadas e tudo mais. Então, esse era um mega problema assim, pra gente, né? Ter que demorar muito tempo para conseguir colocar alguma coisa no ar e tudo mais. E a cloud veio como um fator para acelerar muito ali as coisas, né, para conseguir entregar rápido, para conseguir fazer múltiplos deploys por dia e tudo mais. Só que isso acaba trazendo alguns outros problemas, né? Então, você consegue ali acelerar as coisas em cloud quando você dá uma certa flexibilidade para os desenvolvedores, para a galera de produto e tudo mais. Cara, e é ótimo, assim, a galera consegue entregar feliz da vida, vários deploys por dia, tudo funcionando bem, só que a gente pode colidir com um problema de segurança para isso, né? E é aí que começam a gente ter alguns desafios de como você consegue dar liberdade, flexibilidade para a galera sem deixar de lado a parte de segurança. Por exemplo, eu falo aqui um pouco mais de vazamento de dados e tudo mais, né? Mas a gente tem outros problemas de segurança, como risco de imagem, como mineração de criptomoeda e esse tipo de coisa, né? Sequestro de dados. Eu foquei um pouco mais aqui em vazamento, mas, cara, risco de segurança é risco de segurança em qualquer lugar. E a gente sabe ali que podem existir vários, né? Então, cloud é muito legal, acelera muito o crescimento de qualquer empresa, seja um grande banco, uma indústria ou qualquer coisa assim, mas a gente tem alguns outros problemas que podem complicar. Aqui eu criei um simples cenário para a gente falar um pouquinho dele, né? Então isso acontece muito, tá? Principalmente nesse mundo moderno aí que tem vários ecossistemas, várias integrações, parceiro integrado com parceiro e tudo mais, e cliente e tal. Então, esse exemplo aqui é um exemplo que quem trabalha com cloud sabe que sempre bate na porta alguma coisa desse tipo, tá? Então, aqui eu coloquei que é um parceiro A, ele transaciona algo do tipo financeiro, pode ser um boleto, uma transação de cartão de crédito, anyway. E ele transaciona para a empresa B, né? E a empresa B, por alguma questão, precisa desses dados para fazer BI, para ter um controle melhor financeiro ou qualquer coisa que seja. E aí a empresa fala assim, ô parceiro, que transaciona para mim? Eu preciso desses dados aí porque eu quero saber o ticket médio do meu cliente, tá? Preciso de todos os dados. Cara, geralmente os parceiros, eles não querem gastar muito tempo se desenvolvendo alguma coisa nova e tal. O cara fala, isso é padrão. Pô, cara, cria um bucket aí para mim que eu vou jogar suas informações dentro desse bucket. E aí tem o primeiro problema, né? Geralmente esse cara tá falando com alguém de produto. Cara, o cara de produto não é um cara de segurança. Tá tudo certo, isso tinha que acontecer mesmo. O cara de produto geralmente internaliza isso pro time de desenvolvimento. E aí o time de desenvolvimento vai lá, pô, bucket, precisa de um bucket? Preciso. Tá, taca ali pau, bucket público. Cara, credencial de acesso. Ah, não, vou travar aqui uma credencial, então, para dar uma melhorada na situação. Vou gerar uma chave aqui do meu usuário para esse bucket público aqui. E beleza, criou lá um usuário, né, uma chave, uma access key, uma secret, se for AWS, e passou isso para a galera. E aí a gente começa os desafios de segurança para a cloud pública. Na minha visão, tá, galera, já tem aí mais ou menos uns 9 anos que eu trabalho com segurança, boa parte deles para cloud, então essa é a minha percepção, tá?
para mim, o número 1 e o mais difícil de todos, que é justamente dar liberdade e flexibilidade para os times de desenvolvimento e produtos, mas manter a segurança. Isso vai refletir em todos os outros, tá? Porque a cloud ela é vantajosa quando você tem flexibilidade. A partir do momento que você usa a cloud pública e concentra, fala assim, só um time vai criar, só um time vai fazer gestão de AM, só um time pode criar role policy. Cara, você está engessando e você não vai escalar nunca os seus times, tá? Você engessou só aquilo no time, daqui a pouco você tem lá 10 pessoas só criando chave de acesso, e isso não é algo muito legal para quem usa cloud pública. E a gente começa a pegar um outro problema, que é o quê? Cara, hoje em dia os times de desenvolvimento começam a reclamar. A gente tem muito dev experience, né? Um assunto bem forte hoje em dia. E o cara fala assim, pô, cara, eu precisava testar um componente aqui para se conectar com A, com B, e, cara, eu pedi lá, abri um chamado no Gira, um ticket, e não criaram ainda para mim. Cara, isso é muito ruim hoje em dia. Então, é um enorme desafio você dar essa flexibilidade para os times. Fala assim, cara, você pode criar o que você precisa. Tá tudo bem. Só que como que você faz isso com segurança? Esse é, assim, na minha visão, o maior desafio de todos, tá? Segundo, é fazer uma gestão refinada de IAM, né? O IAM é complicadíssimo, cara. Quando você começa a ter múltiplos ambientes em cloud, com várias interconexões e tudo mais, você vai criando uma teia de aranha ali, e para você perder o controle em cima do IAM é, assim, muito simples, tá? Primeiro, quem vai ter acesso a esse IAM, como que ele pode criar as coisas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aqui de um cara chamado AWS Nuke. A AWS Nuke é uma ferramenta que ela foi criada, né, para ajudar no trato financeiro, assim, do tipo, cara, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, de homologação na Amazon, e, cara, eu não quero deixar ele ligado, não quero deixar as coisas lá. Cara, você cria o AWS Nuke, coloca ele é um scriptão ali, executa ele todo dia, ele varre a conta toda. Só que, como tudo na vida, pode ser utilizado para fazer algumas maldades, né? Então, teve muitos casos, há pouco tempo atrás, de AWS Nuke limpando a conta de uma empresa. E isso pode ser um mega problema, né? Porque, geralmente, quem roda carga em nuvem não costuma ter ali uma rotina muito legal de backup, esse tipo de coisa. Então, eu já fiquei sabendo de algumas empresas que deixaram de existir justamente por problemas desse tipo, por falta de gestão de IAM. Então, fazer uma gestão refinada de IAM num ambiente um pouco maior é extremamente complicado. Uma coisa é, pô, eu tenho 1, 2, 3, 4 contas ali com alguns serviços. Outra coisa, a gente está falando de 100, 200, 300, 400 contas e workloads rodando dentro de cloud pública. Para você fazer a gestão disso, ou é automatizado, ou ele não é feito. Mas depois a gente vai falar um pouco mais de cada um deles. Ter guardrails, cara, essa palavra é uma palavra meio que moda, né? Então, o que você tem de guardrails e tudo mais, tem que fazer sentido o guardrail, né? Então, você tem que criar, na minha visão, tá? Você cria uma baseline de segurança para um serviço e cria alguns controles de automação, que aí são os guardrails, em cima dessa baseline. Isso acaba ajudando muito ali a você deixar alguma coisa escapar e não precisar ficar o tempo todo olhando para tudo, principalmente no ambiente maior. Ter uma visibilidade ampla, né, de todos os recursos que você tem dentro de cloud. Então, geralmente a gente escala muito, a gente tem, se você pega uma empresa num crescimento muito forte, você tem projeto novo entrando direto. E, cara, como que você tem uma visibilidade bacana disso, né? O grande problema que eu enxergo desse ponto cara, se você não tem visibilidade, você não sabe o risco que você está correndo. Correr risco é ruim, muito ruim. Mas não saber que você está correndo risco é extremamente pior, porque você não tem como, cara, ter ali, saber onde você coloca esforço, onde você não coloca, o que é mais crítico, o que não é, você não sabe que aquilo existe e é bem complicado. E acho que um outro desafio é controlar a segurança em múltiplas camadas, né? Então, cara, segurança em camada vale para todo lugar, em cloud não é diferente, mas ter ali várias camadas de segurança, geralmente costuma sair um pouco caro. E a gente sabe que budget, às vezes, para segurança não é uma verdade de todas as empresas. Então, isso também é um desafio. Vamos lá. Cara, liberdade e flexibilidade. Esse é um ponto assim, muito complexo. Principalmente hoje em dia ali com Dev Experience, com o modelo que você fez, você sustenta, né? You build it, you run it, que muitas empresas adotam isso.
E é uma tendência, e eu acho que é justo, né? O squad que fez aquele produto, ele é responsável por sustentar aquilo, pô, significa que você tem mais permissões, você tem uma área de ataque maior, você pode ter pessoas fazendo coisas que não são de segurança, fazendo alguma coisa, e cara, para ele tá tudo ok, ele não tá pensando com chapéu de segurança, com a cabeça de segurança, né? A gente de segurança sempre pensa que, cara, minha esposa brinca, né? Você procura problema em tudo, fala assim, não, trabalho com segurança. Então a nossa visão de procurar problema nas coisas, ela tá assim, encarnada aqui na galera de segurança. E esse é um grande problema, né? Então como que a gente faz, como que a gente dá essa liberdade e essa flexibilidade sem perder a segurança? Cara, primeiro, fazendo uma gestão refinada de IAM. Cara, gestão de IAM tem algumas formas que a gente consegue fazer de uma maneira escalável, então sem ter um time enorme só para ficar dando acesso, ou retirando acesso e olhando acesso, que cara, uma coisa que eu sugiro muito ter é uma esteira separada para criação de role policy, tá? E aí você coloca alguns guarda-redes, pode usar aqui um CI/CD simples mesmo, tá? Quem conhece a Amazon pode ser lá um code deploy, code pipeline e tudo mais. E aí você coloca alguns controles de segurança. Fala assim, cara, por exemplo, tá? Controle simples. Você não pode criar role policy que faz get de dado dentro de um DynamoDB, dentro de um banco de dados. Você não pode fazer isso. Tirando isso, você pode fazer as outras coisas. Você não pode colocar um asterisco, né? Para quem vem de cloud sabe que asterisco é tipo uma permissão full. Então, cara, você não pode ter permissão a IAM, tá? Você não pode criar usuário de IAM, esse tipo de coisa. Então você consegue cercar algumas coisas ali de forma automatizada. Um outro ponto super importante existem algumas ferramentas open source, tem a própria ferramenta de alguns fornecedores também. GCP tem isso nativo, Amazon tem isso nativo com IAM Access Analyzer. Tem uma ferramenta chamada ConsoleMe, que é da comunidade, tá? Quem criou foi o pessoal, salvo engano, não vou dar crédito para a galera errada, mas salvo engano foi a galera da Netflix. Cara, é uma solução sensacional e ela geralmente varre a sua conta e ela fala assim, pô, alguém criou aqui uma permissão que não está usando tudo, aqui o cara criou vários gets, aqui ele não está usando, e a própria solução vai lá e capota isso. Então é uma forma automatizada de você fazer algo sem que tenha que ter um analista fazendo o cara crashar ali o tempo todo, tá? Então, cara, 2 pontos aqui para a gente falar. Ter uma esteira automatizada para a criação de role policy, com alguns guardrails de segurança, e ter uma solução que depois que a galera criou, ela faça uma busca e, cara, beleza, o que você está usando, tá tudo certo, o que você não está usando, eu vou cortar. Então, acho que esses 2 pontos aqui são extremamente importantes. Cara, guardrails e controle em cima de baseline. Esse ponto é muito fundamental, do tipo assim, cara, eu vou dar liberdade para os meus desenvolvedores criarem os recursos. Top, legal pra caramba, cada um cria o que precisa. Vamos falar aqui do assunto do momento, né? Exposição de dado. Então, você pode criar um bucket S3? Pode criar. Você só não pode criar ele público. Você tem que criar ele com criptografia. Quando a gente faz uma baseline, cara, você vai olhar quais são as melhores práticas de segurança daquele serviço, daquele recurso. Então, vamos falar de bucket S3. Cara, quais são as melhores práticas? Cara, não pode ser público, tem que ter criptografia, tem que ter versionamento e tudo mais. E aí você cria um mecanismo para que aquilo seja seguido. Então tem várias formas da gente fazer aqui, tá? Você pode trabalhar com módulo de infraestrutura como código, tá? Se for um Terraform da vida, ou template se for um CloudFormation, enfim, anyway que você estiver usando. Você consegue fazer isso via Service Control Policy, né? Que é um controle mais amplo ali. Então, pô, criou não pode criar esse bucket público aqui. Criou, ele não deixa, tá? Ele dá um erro no final. Esse tipo de coisa. Então, é super importante, cara, você ter uma baseline de segurança para os seus principais serviços ou para a maior parte dos serviços que você tem, o maior número possível. E você tem esse controle de um mecanismo automatizado para fazer isso para você. É sensacional. E aí tem algumas ferramentas open source também, que acabam ajudando bastante. Tá? Cloud Custodian é super conhecido, então quem tiver oportunidade ali, você consegue colocar para o Custodian
simplesmente capotar. Cara, achou um bucket público? Lima. Cara, aí não dá para chorar. Tem que ser bem comunicado isso para ninguém ficar sem os objetos e tudo mais, mas tem uma hora que a gente de segurança, em alguns aspectos, tem que ser um pouco mais... tem que impor um pouquinho mais as coisas, né? Não muito, porque senão dá problema, mas um pouco. Ampla visibilidade, cara, e aqui é um problema, né? Você acha que está tudo bem ali, que está tudo tranquilo, e você tem algumas vulnerabilidades que são críticas ali. Tem uma certa facilidade quando um serviço novo nasce. Vou dar um exemplo aqui, tá? Elasticsearch. Elasticsearch, cara, quando a Amazon colocou esse cara como serviço, vou usar um Elasticsearch aqui. Pá, beleza, vou fazer deploy. Next. Ninguém lê nada, né? Super normal isso daí. Next, finish. Beleza, público. Top, legal pra caramba. Só chamar o endpoint que você consegue extrair os dados. E aí, como que eu tenho uma visibilidade disso, né? Eu não posso chegar para uma empresa enorme e falar assim, você tá usando o quê? Passar uma listinha aqui para saber tudo que todo mundo tá usando, para eu ver se tá, cara, ou ficar caçando lá no console, né, tudo que a galera tá usando. Isso é impossível. Então, ter uma ferramenta que dá essa visibilidade é mega importante. E aqui eu falo um pouquinho da ferramenta de CSPM, né, que é uma ferramenta de postura para serviços em nuvem. Tem vários players que estão com o stand aqui. E é bem interessante essa ferramenta para ajudar você nesse controle. Um erro que muita gente comete, na verdade dois, tá em cloud e tá seguro. A Amazon tem PCI e eu tenho PCI. Cara, tem a matriz de responsabilidade compartilhada. Então não é porque tá em cloud que tá seguro e vamos que vamos, tá? É muito diferente disso, né? Tá em cloud, você consegue acelerar muito, mas você tem uma facilidade muito maior de cometer erros, tá? Esse é um ponto muito crítico. E, cara, geralmente a galera mais executiva, eu tenho CSPM, tá tudo na boa, tudo nice aqui, tá tudo seguro. Cara, não, o CSPM ele só vai te dar visão de postura, de segurança relacionada a serviço. Tá, então tem muita coisa que você vai ter vulnerabilidade, o CSPM não vai estar te falando. Ele vai falar, cara, você tem isso sem criptografia, você tem isso exposto, mas ele não fala todas as coisas, né? Ele não desce em todas as camadas, tá? Por exemplo, ele vai te falar aqui que você tem uma role aberta. Algumas ferramentas de CSPM fazem isso, mas nem tudo ele vai apontar. Então é um ponto para a gente ficar de olho, tá? Múltiplas camadas de segurança. Cara, naquele exemplo que eu dei, a gente tem vários furos de segurança ali, né? E a segurança em cloud é igual para qualquer outro, né? Se for um data center convencional, ou qualquer tipo de estrutura. Então você sempre tem que ter camadas de segurança. Por exemplo, cara, eu criei aqui usuário e senha, tá bom? Não tá. Tá, coloquei um MFA, um múltiplo fator de autenticação, tá bom? Muita gente pode falar que tá, pra mim não tá. Pra mim, eu acho que só isso é pouco. Coloquei uma restrição por IP. Aí você já tem ali a terceira camada de segurança, já começou a ficar mais interessante. Por exemplo, cara, tive um usuário vazado, ou uma máquina que foi comprometida. A máquina do gerente de TI foi comprometida, o cara tinha acesso full na Amazon, usuário e senha, o cara caiu pra dentro ali, conseguiu pegar o usuário e senha, loga de qualquer lugar do mundo. Quando você começa a colocar outros controles, o MFA, beleza. Aí o cara vai lá e coloca MFA no próprio e-mail. Já era, velho. MFA deixou de ser MFA, entendeu? Não, você tem um MFA no dispositivo externo, no celular. Já melhora. Quer ver algo muito bacana? Geralmente hoje em dia é muito comum, convencional, times de engenharia usar MacBook. Cara, Touch ID, cara. MFA no Touch ID, o cara vai logar, coloca a impressão digital ali, sucesso total. Mas eu quero ter mais uma camada para o meu usuário não logar de qualquer lugar. Beleza, cara. Geralmente, a maior parte das empresas tem VPN. Cara, libera o host de VPN, claro, deixando um callback caso isso dê problema. Você já fica muito mais seguro. Você já tem uma outra camada de segurança que vai ajudar muito, tá? Se eu estou falando só de login de usuário, mas aqui eu falo um pouco, serviço de segurança para serviços nativos da cloud, gestão de acesso, que, cara,
É meio complicado fazer isso e geralmente a galera não gosta de fazer porque é chato pra caramba. Segurança a nível de SO, cara, ter Golden EMA, imagem hardenizada, pô, isso é mega importante. Depois, cara, fazer gestão de patch, isso não muda na cloud. Se você não usa aquilo como serviço, você tem o host, cara, você tem que fazer, não vai ter muito pra onde correr. E aí fazer IPS, IDS, log, etc. A parte de AppSec também é super importante. Então, é um ponto aqui muito crucial. Você saber da saúde do seu código e, de repente, pegar várias vulnerabilidades que pode acontecer ali. Cara, segurança em container é algo ainda pouco explorado hoje em dia, mas existem várias ferramentas ali que você só chama a biblioteca quando o container executa. Você fica olhando o que o container está fazendo ali em tempo de execução. O host pode ser aplicado onde eu falei ali em sistema operacional. Tem a parte de segurança de redes também. Então é bem comum, cara, quem usa cloud pública esquecer da parte de rede, né? Acha que tudo se resolve sozinho e tal. Quer ver um exemplo clássico, cara? O que acontece com uma empresa que tem lá várias redes, inúmeras interconexões, e alguém vai lá e simplesmente apaga todas as tabelas de roteamento. Já era, vai parar tudo. E aí você não vai ter isso mapeado em lugar nenhum, porque você nunca se preocupou com redes, que é o comum, cara. Isso é mega comum de acontecer. E para voltar, dependendo do tamanho, vai dar um trabalho, assim, absurdo, tá? Então, quando a gente fala de ter isso em múltiplas camadas, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Putz, só ter um ponto de segurança, puta, não é o ideal, sabe? Então, poxa, eu tô falando aqui de redes, né? Que é a parte de comunicação ali. Eu falo de sistema operacional. E quando a gente fala de sistema operacional, tem um monte de coisa, né? Tem gestão de patch, tem a parte de anti-malware e tudo mais. Então, como se estiver usando Windows ainda, piora um pouco a situação, né? Muita gente acha que só por usar Linux não precisa, mas eu discordo um pouco também. Acho que tem que ter uma camada ali anti-malware, mesmo se for Linux e tudo mais. E é isso, pessoal. Acho que esses são, na minha visão, os principais desafios ali para a gente ter ambientes rodando em cloud, né? Ter workloads rodando em cloud com uma segurança um pouco mais refinada, um pouco maior. Então, como que você dá liberdade, mas você tem um certo nível de controle, né? É muito comum e, cara, já trabalhei em várias empresas que isso acontece muito, do tipo assim, a galera de produto precisa que aquela feature entre no ar, tipo, hoje. E aí ela aperta o desenvolvedor. Aí o desenvolvedor faz o código e tem alguma vulnerabilidade. E aí? Vai subir, não vai subir? Faz deploy assim mesmo? E a gente assume o risco ou não assume o risco? Então, quando a gente começa a seguir essas outras camadas, você consegue dar flexibilidade, mas mesmo assim você consegue manter um bom padrão de segurança. E é isso, pessoal. Bom, muito obrigado, William. Pessoal, alguma pergunta antes da gente iniciar aqui? Eu sou sempre cheio de perguntas. Alguém quer compartilhar com a gente? Basta levantar a mão que a gente leva o microfone aí para vocês. O amigo aqui quer fazer uma pergunta. Aqui é o Lucas da MobilePay. Boa palestra, Will. E uma pergunta você tem alguma dica de boas práticas para backup, gestão de backup em nuvem? Bom, Lucas, eu vou só transmitir aqui para ele, tá? O Lucas da MobilePay perguntou se você tem boas dicas para gestão de backup em nuvem. Boa, cara, a gestão de backup é algo complicado. Muita gente tem a seguinte visão, né? Cara, tá na nuvem, tem backup e tudo mais, né? Isso nem sempre é uma verdade absoluta, né? Por exemplo, cara, quando a gente fala de reconstruir ambiente como infraestrutura como código e ter o código da aplicação no Git e tudo mais, beleza, mas a gente não pode esquecer que tem ali o bare metal, né? Que tem muitas empresas que utilizam instâncias ali, servidores que tem a aplicação rodando lá dentro, ou serviço de banco de dados também, né? Tipo, falando aqui um pouco de Amazon, RDS, DynamoDB e tudo mais. Cara, na época que eu comecei a trabalhar com cloud,
você tinha que fazer lá seu próprio script de backup para sair fazendo snapshot de disco, gerando AMI e tudo mais, e aquilo parava no meio da madrugada, dava problema, enfim. Você ia fazer restore, nunca funcionava. Hoje em dia tem várias ferramentas nativos dentro de cloud, por exemplo, a AWS Backup, acho que tem o Azure Backup também. Cara, ele faz isso de forma automatizada. Mas o grande problema é quando você está numa grande corporação, ninguém sabe que precisa de backup, né? Então, eu acho que aqui a gente tem o primeiro ponto, que é informar as pessoas da verdade, né? Falar assim, cara, você precisa de backup sim. Seu RDS está ali, tá, se não tiver backup, você precisa fazer restore, já era. Deu ruim, né? Deu drop na tabela lá, beijo, me liga. Então, informar as pessoas, como que eu acho que seria uma boa prática legal? Cara, ter um comunicado bacana dentro da empresa, falando assim, olha, a matriz de responsabilidade é essa, esses serviços aqui você precisa sim ter o backup, ter uma boa ferramenta de backup, pode ser nativo em nuvem, acho que isso facilita, e trabalhar com esquema de tagueamento. Cara, porque aí, como eu falei, né, tem muito o esquema das empresas que, pô, você constrói, você dá suporte. Beleza, então você tem que saber se você precisa de backup ou não. De repente é um stateless e realmente não precisa de backup. Ou de repente é um stateful e precisa de backup. Então quem tem que falar se precisa de backup ou não é o dono daquilo. E aí eu acho que fica bem afinado e não dá para terceirizar nada no dia de amanhã caso aconteça algum evento. Tá. Legal. Acho que nesse ponto de backup, eu acho que vale também sempre a gente discutir que tem o backup do dado, tem o backup da configuração e tem o backup da estrutura. Que eu acho que muitas vezes, nos desafios que eu vejo aí de resposta a incidente em nuvem, é onde está o perigo. Muitas vezes as empresas têm o backup do dado, mas não tem o backup, por exemplo, do como subiu aquela estrutura. Como é que eles subiram naquele mundo que eles estão hoje, como eles chegaram lá? Boa. Sem dúvida, Guerreiro, é um ponto bem importante isso, porque, beleza, você tem o dado ali, seu dado está seguro, só que para você redeployar todo o ambiente, cara, isso pode levar algum tempo. E às vezes você vê empresas que pegam ransomware ali e que conseguem subir depois de 3, 4 dias. Isso geralmente é um contexto que acontece com esse tipo de empresa. Então você tem o dado salvo, você fala assim, pô, meu dado está aqui. Eu só não tenho como colocar ele no ar agora. Então esse é um ponto bem importante. E aí um outro ponto, até para o Lucas que fez a pergunta, cara, eu acho super importante ter uma conta de segurança, tá? Uma conta segregada. Então, tem ali uma continha de segurança com acesso mega restrito a essa conta e todo esse tipo de configuração, o exemplo das tabelas de rotas que eu passei e tal, cara, joga nessa conta de segurança, log, joga nessa conta de segurança, pô, eu uso a infraestrutura como código, sei lá, um Terraform da vida, joga, cara, um backupzinho da máquina de Terraform nessa outra conta, de repente, se você sofrer um incidente, você pelo menos sabe de onde partir, sabe? Você fala, tudo que eu preciso para subir está dentro dessa continha de segurança aqui. É lógico, cara, vai demorar para colocar tudo no ar, porque geralmente imprevistos acontecem, mas pelo menos você tem tudo que você precisa para subir. E talvez um plano de continuidade de negócio também é muito importante visando esse tipo, né? Pode ser até algo mais sofisticado como engenharia do caos mesmo, que eu acho que fica mais refinado ali, você pega todos esses pontos, sabe? Legal, mais alguma pergunta, pessoal? Não, vou fazer uma pergunta aqui para o William. Então, acho que, cara, um tema que eu vejo muito de discussão no mercado, né, principalmente aí, novas áreas de produtos. Cloud é um mundo novo, é um mundo diferente, esquece os paradigmas do on-premise. Mas olhando aqui tua apresentação, tá tudo lá. Gestão de acesso, gestão de arquitetura, segmentação, você falou aí, criar uma conta de security é microsegmentação de gestão. Log, caso de uso, como é que você enxerga essa discussão de, mas cloud, é diferente, não precisa... Você falou todos os controles, digamos, do CIS, do benchmark do CIS aqui. Sim, cara, isso é um erro muito comum da galera cometer, né? Tipo, cara, tá na cloud, tá seguro, tá na cloud, eu não preciso de nada e tal. Eu acho que você consegue usar a cloud para diminuir um pouco isso quando você começa a utilizar muito os serviços que a cloud pública te fornece. Então, eu estou usando um DynamoDB, por exemplo, banco de dados NoSQL nativo na Amazon. Tudo bem, cara, se você não tem a instância ali para ter aquele overhead de infraestrutura e tudo mais, mas com o seu dado você também precisa se preocupar. Então, muita gente acha isso da cloud, né, cloud pública, mas é bem equivocado. E aí é o que eu falo, a cloud pública, na verdade, ela acelera o seu negócio, porque é muito mais fácil subir as coisas, só que ela acelera uma possível destruição também, porque é muito fácil você perder o controle. No ambiente convencional você tem lá o cara que é o sysadmin, né? Então só aquele cara pode logar nas máquinas. Aí você tem
o administrador de rede e tal, que só ele pode abrir alguma coisa de fora, né? Segmentação de perfil, de né? dentro pra... Exatamente. Cara, na cloud meio que todo mundo faz tudo e aí o cara não tem muita ideia de segurança e ele acaba derrapando. Então, assim, eu acho que a cloud, ela te impulsiona, ela facilita algumas coisas, principalmente quando você usa serviço. Então, cara, dica crucial, cara. E isso é algo muito... Tem muita gente que é mega contrária a isso. Eu sou um cara que gosta de usar tudo como serviço justamente para não ter esse tipo de overhead, sabe? Então, pô, vou subir um Elasticsearch? Beleza, suba um Cloud Search ali como serviço, taca ali pau e deixa que a Amazon se preocupa com uma camada mais básica. Tem gente que gosta de subir a instância. Cara, já tem um monte de overhead que você traz junto, né? É controlar a imagem, controlar a gestão de patch, controlar hardening de sistema operacional. Cara, é um monte de coisa, cara. Legal, boa. Mas o top, pessoal? Não? Queria agradecer o nosso amigo William aqui. Uma salva de palmas para ele. Parabéns. Valeu, guerreiro. Tudo de Obrigado, bom. cara. Fica à vontade.